Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live de perguntas e respostas aqui no meu perfil do Instagram, Pegando no Seu Pé, onde vamos tirar mais dúvidas da caixinha de perguntas e também, né, relembrando aí o evento importante que a gente tem a partir de segunda-feira, tá? Então, a Fabiana já entrou por aqui, tudo bem, Fabiana? Gente, seguinte, essa live que a gente tá fazendo hoje, tá? Ela é o fechamento dessas lives de perguntas e respostas dessa semana, né? A live número 5. E através dessa live de tira dúvidas, né? A gente vai podendo aprender mais, tanto sobre a reflexologia, como também da profissão. Então, dúvidas relacionadas à técnica, como aplicar, pressão, dúvidas relacionadas a alguns tipos de patologias, né, de doenças e como a reflexoterapia pode ajudar, certo? E além disso, dúvidas relacionadas com a profissão. Então, como atrair e fidelizar pacientes, dúvidas relacionadas com precificação, dúvidas relacionadas com como fazer parcerias de trabalho. Então essas são dúvidas muito comuns, né? Como preencher corretamente uma anamnese. Recebi isso hoje aqui no direct do Instagram. Então essas são dúvidas muito comuns da profissão, né? E por isso que eu fiz toda essa semana de aquecimento, né? Pra gente começar a entrar no clima, por assim dizer, para a Semana da Reflexologia, que começa logo na segunda-feira. Quem já tá aqui, que já fez a sua inscrição para a Semana da Reflexologia, coloca aí no chat para mim, quem já fez a sua inscrição? Quem não fez, gente, eu vou até colocar aqui, ó, o link está na bio, tá? E aí você pode fazer a sua inscrição gratuitamente para a Semana da Reflexologia. Deixa eu colocar aqui, ó, semanadareflexologia.com.br, tá? Serão aulas ao vivo, além de lives tira dúvidas também, muito material complementar, e tanto para quem tá iniciando agora na profissão, né, como também quem já é da área e às vezes se sente inseguro, às vezes deseja aprender mais, ou vamos dizer assim, né, alavancar os resultados. Certo? Então, essa Semana da Reflexologia que vem aí, ela é tanto para você quanto para quem já é da área ou quem tá começando na área, né? Pra gente poder tirar mais dúvidas e tudo mais, certo? Então, ó, a Luciana já se inscreveu. Quem mais, gente? Luciana, inclusive, é aluna, tá prestigiando aqui a live. Obrigada, tá, Lu, pela presença. Outros alunos que estão prestigiando também. E todos vocês, claro, né? Que estão aqui nesse sabadão ao vivo aqui pra gente poder tirar mais algumas dúvidas. Então, quem mais se inscreveu já para a Semana da Reflexologia, coloca aí, Quem ainda não se inscreveu, né, tá aí, ó, já coloquei aí, até fixei já o link, tá na bio também, tá, gente? semanadareflexologia.com.br, aí você faz gratuitamente a sua inscrição. Vai receber no seu e-mail cadastrado todas as informações, né, da programação do evento de segunda-feira, dia 8 até o dia 15, beleza? Vamos então às perguntas de hoje, pra gente poder já logo começar a aproveitar bem o nosso tempo aqui para a live, tá? Então vamos pegar aqui as perguntas que foram colocadas lá na caixinha e que a gente pode estar tirando hoje, olha. Vamos ver essa primeira pergunta aqui, gente, olha. Minha madrinha está com Alzheimer há 5 anos. Tem como estabilizar com a reflexologia? Muito boa pergunta, gente. Olha só. Doenças neurodegenerativas, né? Inclusive tem aulas na comunidade, Pegando no Seu Pé, sobre esse tema, porque realmente é um tema bem aprofundado, né? Então tem aulas da comunidade falando de doenças neurodegenerativas. Então Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, dentre outras, né? Que vão causando uma degeneração ali, né? Nas células, em áreas cerebrais e tudo mais. Elas geram, né? As chamadas lesões permanentes em muitas situações. E o que acontece? A reflexologia, ela trabalha, né, de forma natural mediante estimulação
né, cerebral, neural, né, das células, para que o organismo se encontre ali numa chamada homeostase, no melhor equilíbrio possível, para iniciar um processo de autocura, onde o corpo ele vai corrigindo as suas disfunções, né? Porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa estar funcional, ou seja, todos os sistemas, os órgãos, trabalhando todos ali, funcionando direitinho, né? Combinados entre si, enfim. Quando existe ali alguma disfunção, né, no caso aqui das doenças neurodegenerativas que vão causando as chamadas lesões permanentes. O que são as lesões permanentes? A célula morre, vamos dizer assim, né? O órgão ele perde ali a determinada função dele e não se recupera mais, né? Seja lesão permanente podendo ser celular, neural, cerebral, medular, dos órgãos, enfim. Então, esse tipo de lesão limita, tá, a ação da reflexologia, tá, mediante essa lesão. Fica limitado. Ou seja, né, vai ajudar nas doenças neurodegenerativas? Vai sim. Como a pergunta colocou aqui, em estabilizar, até paralisar muitas vezes, né, o progresso da doença, né? Paralisar no sentido de fazer com que a doença leve muito mais tempo para se desenvolver, certo? Para prejudicar aquele organismo. Então, o que isso significa na prática, gente? Significa que, na prática, tá? Quanto menos tempo do diagnóstico da doença e iniciado o tratamento com a reflexoterapia, melhor. Por quê? Porque aí todas essas células, esses órgãos, esses sistemas vão estar sendo ativados, tá? Para que realmente a doença não progrida. Porque com a progressão da doença existe ela prejudica, né? Ou ela vai causando essas lesões ao longo do tempo da progressão da doença. Então, quer dizer, 5 anos vai depender muito de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas com 5 anos de Alzheimer, ou de Parkinson, ou de esclerose múltipla, que vai ter um determinado desenvolvimento da doença. Já tem outros que vão ter um outro grau mais elevado de progressão dessa doença, porque tudo interfere, né? Então, fatores internos de imunidade, fatores externos, ambientais, sociais, tudo interfere para uma progressão mais rápida ou mais lenta dessa doença. Então, pode estabilizar? Sim, pode estabilizar, certo? Porém, a gente não tem como afirmar baseado nessa explicação que eu dei. Entendeu, gente? Coloquem aí no chat. Ficou claro essa explicação? Então, assim, eu, Filis, sempre sou do partido de vamos fazer. Claro, vamos tentar. Por quê? Porque a reflexologia, ela faz parte da integralidade, né? Da chamada aí medicina integrativa. Quando a gente integra, né, associa a reflexologia a outras abordagens e também enxergando o ser humano de forma integral. Então, quando a gente trabalha em cima, né, dessa integralidade, a gente tem como foco principal a pessoa e não a doença. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando a gente enxerga a pessoa, então você sempre vai ter esperança e acreditando num potencial de regeneração, de recuperação, de plasticidade cerebral, né, para realmente ter bons resultados, apesar da limitação que a doença neurodegenerativa traz, né, mediante a estimulação, certo? Então, eu sempre sou desse partido, não vamos fazer, porque o organismo pode surpreender, mas é fundamental né, enquanto professor, enquanto reflexoterapeuta, deixar isso claro para você que é reflexoterapeuta ou futuro terapeuta, para que você não crie expectativas irrealistas, né, e também não passe isso para a pessoa ou os familiares que estão ali cuidando da pessoa, né? Então é fundamental a gente alinhar essas expectativas, certo? Acreditando num potencial, falando que eu, Filis, vou fazer o meu melhor, né? Mediante isso. E vamos acreditar que o organismo ele tem esse poder de recuperação. Agora, o que eu observo é que quanto menos tempo,
Quanto mais rápido se inicia um tratamento de estimulação, seja ele qual for a abordagem, melhores costumam ser os resultados. Por quê? Menos lesões permanentes, menos as células estão danificadas, menos um organismo já prejudicado, intoxicado, inflamado. Então a recuperação costuma ser melhor, tá? Com quanto menos tempo, melhor. Tá bom, gente? Ficou claro? Então é como eu falei, tem aulas na comunidade, tá? Sobre doenças neurodegenerativas, 2 aulas, cada uma com em torno de 1h30, mais ou menos, falando do assunto. E aí eu ensino na prática um protocolo com a ajuda do Bob, né? Quem não conhece o Bob aqui, o pé realista, mostrando as áreas e pontos que não podem faltar, certo? Agora, a gente tem que levar em conta também que cada paciente é um paciente. Cada paciente reage de uma forma, né? Cada organismo reage de uma forma, cada pessoa está mais aberta ou menos aberta ao tratamento. Isso também faz toda a diferença, né? A Zizi colocou, ó, semana que vem eu vou atender uma cliente com Parkinson. A reflexoterapia pode ajudar? Sim, pode ajudar. Pode sim, Zi. Inclusive, como eu falei, essas aulas mostram exatamente isso. Então, ontem na aula, tá? Dando uma pincelada aqui pra gente, o seguinte, gente, ontem na live eu falei muito sobre informação. A Zizi, inclusive, foi minha aluna, é minha aluna também, né, Zizi? Tá aqui prestigiando. Então, assim, ó, ontem na aula eu falei sobre informação e sobre método. Então, nesse meu método, tá? Onde eu ensino esse passo a passo de uma forma eficaz e assertiva de aplicar a reflexologia, né, chamada Tríade Pegando no Seu Pé, né? Carinhosamente esse é o nome que eu dei pro meu método. E aí, o que a menos que seja outra Zizi, né? E eu tô confundindo aqui, gente, porque é Zizi também o apelido da minha aluna. Se for outra, me desculpa, tá, Zizi? Que eu não tô vendo aqui pela fotinho direito quem é. Mas se for outra Zizi, muito bem-vinda também. Mas aí, nessa live de ontem, né, eu falei exatamente isso, que parte do método, tá, é você saber o que é, tá, aquela condição que você vai tratar. Então, o primeiro passo é, você vai tratar um paciente com Parkinson, então você conhece o Parkinson em termos do que é a doença, do que ela costuma gerar, do que ela afeta no paciente, né? Então, em linhas gerais, né? Então, o Parkinson ele afeta lá a área de dopamina no cérebro, né? Aquela área de substância negra, chamada substância negra. Então, que áreas que eu vou estimular no pé para ajudar neste processo, né? Da produção e liberação da dopamina. Tá fazendo sentido, gente? Ó, olha o passo a passo, pra gente não ficar preso só em ponto e protocolo. Então, no meu método, eu ensino isso, ó. Você tem que entender da doença, senão... Ai, filhos, mas eu não entendo. Eu sei muito pouco sobre Parkinson e vou atender uma pessoa com Parkinson. Então, o primeiro passo eu vou estudar sobre o Parkinson, sobre o que ele causa, né? O que ele gera nos pacientes, certo? E aí, depois, você vai, com a anamnese, perceber o que é que o seu paciente com Parkinson, tá, está trazendo para você como queixa. Por quê? Porque a doença não se desenvolve exatamente igual para todo mundo, né? Na mesma rapidez, na mesma intensidade, né? Então você vai saber detalhes da queixa do seu paciente. Tá afetando mais o quê? A área motora dele, de qual lado? Mais do lado direito, mais do lado esquerdo? Normalmente começa mais de um lado, e aí você vai poder concentrar naquele lado de motricidade. Quais as áreas e pontos de motricidade, né, de força muscular que você pode estimular para ajudar nesse impacto, porque a gente sempre começa pelas queixas, né? E depois, um próximo passo é trabalhar as possíveis causas para evitar essa progressão da doença, né? Como que ajudando a estabilizar a doença. Este meu paciente já toma medicação há quanto tempo? Porque aí a medicação vai ser potencializada com uma melhor absorção pela estimulação da reflexologia, né? Olha que legal. Então, sim, pode ajudar. Mas é como eu disse, doenças neurodegenerativas, a gente tem que alinhar muito a expectativa, porque a gente não quer causar na pessoa e nem ali nos familiares e ao entorno ali da pessoa uma expectativa irrealista.
Então essa explicação que eu tô dando, a gente precisa passar também para o nosso paciente, tá? De uma forma muito clara, mas muito leve, mas ao mesmo tempo falando, olha, mas o que tiver no meu alcance, eu vou fazer o meu melhor. Então eu vou montar um protocolo aqui bem direcionado para sua condição, tá? E é lógico, né, gente, o emocional aí totalmente envolvido. Então se esse paciente ele melhora emocionalmente, né, na aceitação da doença, nas limitações que a doença traz, e você for ajudando ele neste caminhar, é lógico que isso vai impactar positivamente também a vida desse paciente, né? Então, desejo sucesso aí, tá, Zizi? E que seja muito boa a sua condução do tratamento, tá? Com esse paciente de Parkinson. Beleza? Ficou claro? Quer colocar aqui no chat? Pode colocar. Deu pra entender, gente, essa explicação que eu dei, baseado aí, porque é como eu tô falando, o assunto é profundo, né? Eu dei 2 aulas na comunidade Pegando no Seu Pé só sobre esse tema, doenças neurodegenerativas e quais áreas e pontos não podem faltar, o que a gente tem que ficar atento. Cada aula dessa tem 1h30, ou seja, um total é de mais de 3 horas aula sobre o assunto, tá? Mas aqui, pelo método que eu utilizo e ensino para os meus alunos, eu tô passando para vocês de modo que vocês já conseguem aplicar na prática para já ver esses resultados, tá bom? Ah, então a Zizi aqui não é aqui é minha aluna, não, é seguidora. Muito obrigada, tá, Zizi? Eu tenho uma outra aluna exatamente com o seu apelido também, Zizi. Muito legal, gente. Então é isso, beleza? Então faça isso, tá, Zizi? Siga essas sugestões que eu dei. E é lógico que tem que ser um tratamento, tá? De doenças neurodegenerativas tem que ser um tratamento de médio e longo prazo, né, gente? A doença não para a progressão dela, infelizmente, né? Ela continua. Então você precisa deixar claro para essa pessoa que esse tratamento, ele não é só corretivo, ele é preventivo. Então ele precisa estar sendo feito no mínimo semanalmente, certo? Para que outros fatores externos não prejudiquem também a progressão dessa doença. Então, não é a pessoa fazer uma sessão de reflexo no mês e tá tudo certo. Não, tá ótimo. É só para relaxamento. Não. Se você tiver essa pessoa com essa consciência de que a doença progride, então a luta contra ela tem que ser constante também, aí vai aumentar essa percepção da pessoa de um preventivo e ela vai querer estar com você ali, né, progressivamente, o que te dá a chance de ajustar o protocolo, ver se as áreas e pontos estimulados estão sendo legais ou se você pode alterar. Isso o tratamento permite. Tem no meu canal do YouTube, gente, tem um bate-papo que eu fiz com uma aluna, a Ana Lu, que trata, tá, uma cadeirante. Olha que interessante, tá? A Ana Lu e ela, junto com essa moça, Elisa, e os pais dela, foi um bate-papo muito legal, muito instrutivo. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, depois eu vou deixar o link nos stories aqui, depois que terminar a aula, tá? Porque ele tá no meu canal do YouTube. Então quem não assistiu, assista esse bate-papo. Por quê? Porque a Ana Lu, né, na prática, cuidando dessa moça que teve uma lesão medular, ela conta, tá, como ela conseguiu chegar aos resultados que a Elisa tem hoje com a reflexoterapia, certo? Então, outras abordagens foram utilizadas, talvez não, no caso dela, intensificou o tratamento, então ela iniciou o tratamento com 2 vezes na semana. Então é o mesmo caso das perguntas que eu respondi aqui sobre o Alzheimer e o Parkinson, né? Então, dependendo do grau dessas pacientes, talvez seja interessante iniciar a reflexoterapia no mínimo a cada 3 dias, se possível, claro, né? Se a pessoa tiver essa disponibilidade, você também. Por quê? Porque aí você é como que desse uma abertura inicial no tratamento, uma potencializada no organismo, para depois manter, né? Criando memória ali no cérebro, memória de estimulação, memória muscular, né? Assim como acontece com a atividade física, né? Então o cérebro ele vai memorizando tudo aí, tá bom?
Eu vou dar prioridade aqui, gente, às perguntas que foram colocadas na caixinha, que eu abri a caixinha nos stories, né, para as perguntas de hoje. E aí, se der tempo, eu vou dar atenção aqui nas perguntas que vocês estão colocando no chat. Se não, depois me mandem aqui as perguntas, seja pelo direct, tá? Deixa lá, ou então se eu abrir outra caixinha de perguntas ao longo da semana seguinte, pra gente poder ir satisfazendo todas essas dúvidas no decorrer dos próximos dias, tá bom? Combinado? Então, beleza. Vamos lá, então, para a próxima. Ficou claro isso aí, gente? Coloca aí no chat. Ficou compreensível? Tudo certo? Coloquem aí pra gente poder ir pra próxima pergunta aqui. E aí eu vou deixar esse link desse bate-papo, tá? Nos stories da Ana Lu com Elisa, que já tá, assim, bem melhor da lesão medular que ela teve, né? E já tá numa fase bem diferenciada já, né, do tratamento. Mas teve que ter muita persistência, tá? Tanto por parte da Elisa quanto paciente, mas também por parte da Ana Lu enquanto terapeuta, certo? Então a Zizi colocou muito claro, que ótimo. Beleza, gente. Então vamos lá para a próxima pergunta. Vamos pegar aqui outra pergunta. Reflexologia ajuda a emagrecer? Olha só. E aí, será que a reflexologia ajuda ou não ajuda no processo de emagrecimento, gente? O que vocês acham? Coloca aí sim ou não? Ou talvez? Me ajudem aí com essa resposta. Reflexologia ajuda a emagrecer? Então vamos ver aí o que vocês acham aí. Coloca sim, não, talvez. E aí eu vou dar aqui a resposta para quem tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, tá? Essa live. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? Então a Jane colocou que sim, a Jo também, Zizi também, quem mais? Muito bom, Luciana. Aí a Alene colocou que auxilia. Muito bem, gente, ótimo, obrigada, viu? Então, sim, a reflexologia ajuda, sim, tá? A reflexologia, ela auxilia, né? Como a Alene colocou, ela ajuda, sim, no processo de emagrecimento. Já tive excelentes resultados ao longo desses anos com pacientes que tem como um dos objetivos primários o processo de emagrecimento. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a reflexoterapia ela é um tratamento natural de estimulação de áreas e pontos reflexos nos pés. O que isso significa? Que se é um processo natural, né, então, e o processo de emagrecimento ele é multifatorial, não é um único fator isolado que vai fazer a pessoa emagrecer ou eliminar gordura, vamos dizer assim, né? Porque a gente também não quer um processo de emagrecimento que não é saudável, que a pessoa está eliminando massa magra, que está perdendo água. Não, tem que ser um processo de emagrecimento saudável, né? E isso leva um tempo no organismo de assimilação, certo? Para que ocorra esse processo saudável. Então, por que a gente fala que ele é multifatorial? Porque não envolve só a estimulação, por exemplo, de acelerar o metabolismo da pessoa para um processo de digestão mais rápido, mais interessante, que a pessoa melhore o intestino, então que ela não retenha, né, as fezes, mas que ela elimine ali as fezes, ajudando num processo também do inchaço, da retenção de líquido que não é saudável, então a gente ajuda nesse processo também. Mas, gente, a perda de peso tem ligação direta com outros fatores, né? Tem ligação direta com o sedentarismo, tem ligação direta com a alimentação, né? E com o emocional, diretamente. Então, se eu virar e falar assim para o meu paciente, olha, a reflexologia, né? Ela vai te fazer perder peso. Pode vir fazer, não? Ela vai te fazer perder peso. Isso, gente, pode levar você a se frustrar e o seu paciente também se frustrar. Por quê? Justamente porque você não controla outros aspectos de vida da pessoa que são fundamentais num processo de emagrecimento saudável. Então, digamos que um paciente seu, ele quer emagrecer,
tá? Mas esse paciente está focado, ele está determinado e aí ele começa a ter uma reeducação alimentar, ele começa a comer comida de verdade, começa a evitar gordura saturada, começa a evitar industrializados, refrigerantes. Ele decidiu fechar o cerco da vida dele, no bom sentido, para o processo de emagrecimento. Então ele faz a parte dele nos outros fatores para emagrecer. E você, com a reflexologia, melhorando a ansiedade, diminuindo o estresse, né, melhorando o sono, que é fundamental no processo de emagrecimento. Às vezes a pessoa não dorme bem. Melhorando o intestino, retenção de líquido, acelerando o metabolismo. Maravilha, né? Aí a pessoa ela também inicia ali, de acordo com a possibilidade e recomendação, a atividade física. E aí, junto com tudo isso, você tem um paciente que vai lá e te fala: olha, Phyllis, eu realmente estou perdendo peso com mais rapidez, que normalmente acontecia em outras fases da minha vida. Já um outro paciente que faz única e exclusivamente a reflexologia, certo? Então ele não muda a alimentação, ele não faz atividade física, ele tem um nível de estresse, de ansiedade altíssimo e etc e tal. E então é reflexologia que não está funcionando no processo de emagrecimento. Não, não é. É porque o processo de emagrecimento, ele é multifatorial. Ele depende ali de um círculo de coisas para poder funcionar devidamente. Eu lembro uma paciente, gente, que eu tratei, porque teve uma época que eu atendi durante muitos anos, né? A Jo até colocou aqui, ó, estimulando pontos específicos de órgãos e emocionalmente. Exatamente, Jo. Para o processo de emagrecimento, a gente tem áreas e pontos que não podem faltar. Ah, Phyllis, mas como é que eu monto esse protocolo? Como é que eu sei montar esse protocolo, né? Aí vem a importância de você entender o funcionamento dos sistemas, certo? Porque quando a gente tem um conhecimento básico da reflexologia, que a gente não estuda a fundo, né, como que a reflexologia atua no sistema nervoso, no sistema glandular, que tá fundamental também no processo de emagrecimento. Ó, aí, ó, veio outra ideia aqui, ó. Tá vendo? É tanta coisa, tá vendo? Então, a parte glandular, a parte endócrina, principalmente nas mulheres, né, que tem os seus hormônios foliculares, se a tireoide dessa mulher não estiver funcionando direitinho, e aí ela não consegue perder peso, mas por quê? Porque a glândula tireoide está deficitária, está deficiente, e aí você vai ter conhecimento para ir orientando todo este processo junto com a pessoa. Mas por quê? Porque você estudou o sistema nervoso, você estudou o sistema endócrino, digestório, aplicados à reflexologia, entendeu? Aí você consegue montar, personalizar com mais facilidade. Lembra que eu falei, gente? Informação, mas junto com a informação você tem um método, que é o que eu ensino meus alunos. Por onde que eu começo, filhos? Eu começo perguntando o quê? Eu começo avaliando o quê? Porque isso varia de uma pessoa para outra, certo? Eu lembro que eu atendi numa clínica durante muitos anos, que era uma clínica voltada para o emagrecimento, tá? Era uma clínica que combinava atendimento médico, com médico especializado, um nutrólogo, nutricionista e outros profissionais, né, da área da estética também, né, de fisioterapeuta dermatofuncional e tal, juntava toda essa equipe multidisciplinar para voltado para pessoas com processo de emagrecimento. Então era muito normal chegar pessoas que se achavam estar muito acima do peso e na verdade não estavam, era mais um processo emocional que deveria se cuidar, uma exigência, né, uma autoexigência da imagem, mas tinha muitas pessoas também realmente acima do peso, sobrepeso e obesas. E eu tive a oportunidade de tratar uma dessas pessoas que já estava realmente já considerado lá na faixa de obesidade, né? E aí essa mulher, ela estava muito focada nesse processo, como eu falei. Só que como ela já estava com problemas de saúde associados à obesidade, né, como hipertensão, um colesterol muito alto e assim por diante, então no caso dela, para benefício maior da saúde,
O médico que a acompanhava prescreveu algumas medicações, inclusive para questão de ansiedade, ansiolíticos e outros remédios combinados para o processo de emagrecimento, no caso dela, tá? Específico no caso dela. E eu entrei com a reflexoterapia, trabalhando toda essa área de estimulação, tanto fisiológica quanto emocional. E na época, eu lembro que ela perdeu, gente, se eu não tô enganada, hoje foi 30 ou 32 quilos em um período de mais ou menos 6 meses. Tô colocando um período total, porque eu não lembro exatamente quantos meses foi, mas foi pouco. Então vamos colocar até 6 meses, 30 quilos, mas assim, junto com nutrição, comendo corretamente, com o uso da medicação, porque no caso dela foi necessário, e aí ela perdeu 30 quilos. Assim, um período de 6 meses, em torno, é rápido. E ela não perdeu peso de forma ruim, ela perdeu peso com saúde, porque ela estava com todo esse acompanhamento, certo? E aí as taxas melhoraram de glicose, colesterol, a hipertensão se controlou com a medicação, né? Então fez todo um benefício. Mas, olha pra você ver, teve outras pessoas junto com ela neste processo e ela atribui, tá? E ela atribuía a reflexologia a cereja do bolo. Ela fala assim, filha, se não fosse a reflexologia potencializando essa medicação, me ajudando a dormir melhor, né? Diminuindo o efeito colaterais de medicação, eu não teria conseguido. Principalmente, de acordo com ela, palavras dela, né? Pelo emocional. Porque o emocional tá sempre sabotando, eu tava sempre querendo desistir, como outras vezes foi assim, né? Eu tive a ajuda de profissionais, mas acabei desistindo no meio do processo, engordei tudo novamente, mas esse apoio foi fundamental para o processo ser benéfico. Então, entendeu a diferença, gente? Então, assim, a gente começa como reflexoterapeuta avaliando a fisiologia, né? Ela tava com as taxas todas alteradas, todas, né, complicadas, muito ansiosa, com uma baixa estima muito acentuada, né? Então nós trabalhamos muito essa autoestima, e aí entra a reflexologia emocional, né? Entra conhecimentos de linguagem dos pés. Então eu fiz uma avaliação do modelo do pé dela, passei características de personalidade, fui passando exercícios terapêuticos para ela fazer ao longo do processo, né? E aí deu tudo certo, ela teve um resultado fantástico assim no final, mas multifatorial, tá vendo? Já tem outras pessoas, né, que dependendo da idade, dependendo do motivo que ganhou peso, às vezes é um pós-gravidez, às vezes a pessoa passou por um período de intensa tristeza ou intensa preocupação, tá? E aí a reflexologia única e exclusivamente vai ser suficiente no processo e a pessoa já vai conseguir, por assim dizer, ela com ela mesma e a reflexologia, né, voltar ao peso que ela era antes, porque foi uma fase, teve ali motivos específicos, pontuais para o ganho de peso, entendeu? Isso também varia muito. Fez sentido para vocês aí, gente? Tudo certo? Quem chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda, muito boa tarde, tá? Essa é a live número 5 de perguntas e respostas. Entenderam agora, então, por que eu tô com o Netflix, né? Entenderam ou não? O Netflix, a sua maratona é comigo esse fim de semana. Então, quem não teve a oportunidade de assistir as demais lives de Tira Dúvidas, porque teve muitos temas muito legais aqui ao longo da semana, vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Então, hoje terminando essa aula, domingo, tá? Você tem a oportunidade de assistir as lives, tá? De Tira Dúvidas, para se preparar, para já estar assim, sabe, no clima, para segunda-feira, gente. Segunda-feira começa a nossa semana especial da reflexologia. É a 6ª edição deste evento, tá? Tô te esperando. A partir de segunda-feira, todos os dias às 19 horas, 7 da noite, horário de Brasília, a gente já vai ter uma aula, uma super aula de reflexologia e profissão, tá? Não se inscreveu ainda? Link tá na bio. Eu afixei aqui, ó. Quem chegou agora, semanadaReflexologia.com.br, tá? Faz a sua inscrição gratuita e te vejo lá a partir de segunda. Bora para outra pergunta, gente? Preparado? Podemos ir? Vamos lá então, vamos pegar outra aqui então.
pra gente poder, com relação a esse assunto, ficou claro? Coloquem aí no chat pra mim, por favor. Essa última pergunta aí do emagrecimento, ficou tudo certo? Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida aqui. E essas dúvidas aí, ó, que nem a Cristiane colocou aqui, ó, quem tem pressão alta pode fazer, tá? Eu vou falar muito disso na semana da reflexologia, tá, Cristiane? Porque existem mitos, sim, da reflexologia, tá? Quem é hipertenso pode fazer ou não? Grávidas, diabéticos, né? Quem já teve ou tem problemas cardiovasculares, problemas no coração, trombose, flebite, pode ou não pode fazer? Tá? São dúvidas muito, muito comuns. Aí na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou falar muito desses grupos especiais. Pacientes oncológicos, né? Tem aula de tudo isso na comunidade Pegando no Seu Pé, gente. Aulas completas sobre esses assuntos. Mas eu vou falar muito disso na semana que vem, tá? Não percam. Deixa eu ver se em relação ao emagrecimento ficou mais alguma dúvida. Ah, tá, a Luciana fez uma observação aqui, ó. Tem um casal de pacientes que depois que começou a reflexologia, decidiram voltar para a academia e pararam com os refrigerantes, estão cada dia melhor e gosto, né? Adoro a reflexologia que ela colocou aqui, gosto muito da reflexo. Gente, o que acontece? Isso que a Luciana colocou é fantástico. A pessoa, para emagrecer, ela tem que dar um primeiro passinho, né? Às vezes o todo. Eu vou ter que fazer atividade física, eu vou ter que mudar a alimentação, eu vou ter que levar marmita para não comer besteira na rua, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que... não vai dar certo, eu não vou conseguir. Já tentei várias vezes, não consegui, não tem persistência, não tem... Só que aí, às vezes a pessoa, ela tá sem força, sem motivação, sem vontade para dar o primeiro passinho. E às vezes o primeiro passinho, né, no caso aqui dos pacientes da Luciana, voltar para a academia que eles já faziam. É o primeiro passinho. Mas e a força de vontade? E a motivação? E a energia mesmo? A gente fala energia corporal. Aquele cansaço, aquela fraqueza, aquela indisposição. A pessoa quer fazer, mas não dá conta, porque não tem força. Aí ela começa a fazer a reflexologia e aí o organismo funciona melhor. Ela começa a ter mais energia, tá? Fisiológica, emocional. Ela começa a ficar mais motivada, mais alegre, mais alerta. Pronto, era o que faltava para ela dar aquele primeiro passinho e ir adiante. Muito bom colocado, tá, Lu? Obrigada pelo comentário e outros comentários aqui também, gente. Por quê? Isso já aconteceu várias vezes realmente comigo. A pessoa ela tem que ter uma ajuda inicial, né? Não só fisiológica, emocional, para dar os próximos passos. E aí a reflexologia ela entra nessa característica maravilhosamente. Por quê? Porque você coloca o corpo dela para funcionar a favor dela. Olha que legal. Os estímulos atingem áreas deficitárias, deficientes do cérebro, do corpo. Então ele vai lá, a estimulação atua exatamente onde a pessoa está com necessidade, né? E muitas vezes nem ela vai saber te explicar. Menina, eu acordei tão animada e fui pra academia, não sei nem explicar por quê. Na verdade, teve ali dentro do organismo dela uma série de reações químicas, neurotransmissores do bem, né, que liberam substâncias naturais positivas, analgesia natural, desinflamação, desintoxicação, o que colocou o corpo dela para agir. É como se colocasse um combustível no carro. Aí ela dá conta. Isso também é bem legal. Comentário bem interessante, viu, Lu? Então vamos lá, vamos para outra pergunta aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Toxoplasmose. Como ajudar? O resto da pergunta é com reflexologia. Alguém de vocês aí, tá? Já tratou ou está tratando alguém com toxoplasmose? Vamos ver aqui para eu dar a informação para vocês. Coloca aí para mim, por favor, no chat aí, sim ou não. Tem alguém aqui que está participando ao vivo da live e que já tratou ou está tratando, né?
alguém com diagnóstico de toxoplasmose ou com desconfiança de que talvez esteja com a toxoplasmose? E aí, coloca aí no chat pra mim. Porque baseado, gente, no que eu até coloquei na live de ontem pra vocês, né? Que depois, né, quem não assistiu pode até assistir, tá? A live número 4, essa de hoje é a número 5. Então, por isso que vocês têm uma maratona, ó, o Netflix. São 5 lives, tá? Que vocês têm aí pra assistir nesse fim de semana, quem não assistiu. Muito conteúdo, tá, gente? As perguntas foram, ó, da semana foram maravilhosas. Quero agradecer todo mundo que participou, colocou suas dúvidas lá na caixinha, nas caixinhas, né? Porque foram várias aí ao longo da semana e a gente tá tendo a oportunidade aqui de ter esses assuntos enriquecidos sobre reflexologia e a profissão. A Tati colocou que não, mais alguém aí não, né? Ok, gente. Pela live de ontem, que eu falei muito, tá? Na live número 4, eu falei muito, tá no canal do YouTube, tá? Eu deixei o link dessa live e as demais também nos stories, tá? Tá no Phyllis Summer, YouTube, Phyllis Summer, tá? E aí, aqui no feed tem 2 delas também. Então, assim, ou está aqui no feed, ou então tá no meu canal do YouTube, Phyllis Summer. Vocês podem maratonar. Eu vou colocar no Telegram também, tá? Lá no canal do Telegram, que é os avisos de primeira mão, vai tudo pro Telegram. Eu vou colocar os links das lives lá pra vocês maratonarem aí no Netflix da semana, do fim de semana. Mas pela live é o seguinte, tem método, né, gente? A gente tem que saber por onde começar, certo? Porque senão a gente fica perdido. Ora a gente pega um paciente neurodegenerativo, ora a gente pega um paciente com transtorno de ansiedade, depressão, estresse, ora a gente pega um paciente com reclamação de insônia, ora a gente pega um paciente com essas reclamações, mas que também tem diabetes ou hipertensão. Olha só, quanta coisa. Ora a gente pega homem ou mulher, né, criança, adolescente. Então, o terapeuta, ele tem uma abrangência para lidar e tratar com as pessoas enorme. A gama de necessidades que as pessoas nos trazem, sejam elas fisiológicas, físicas ou emocionais, ou ambas, ou comportamentais, ou tudo junto e misturado, é muito grande. A gama é muito grande. Então, se a gente não aprender um método, vocês concordam comigo? Coloca aí no chat que isso é importante, isso eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que se não tiver um método, hora ou outra, dependendo do paciente que você for tratar, você vai ficar inseguro? Sim ou não? É tanta coisa que vem, tá? Então eu não vou responder da toxoplasmose diretamente agora não, eu vou responder com o método, tá? Para ajudar vocês a já saber o que fazer, independente do problema que você pegar. Certo? Porque se você não souber esse passo a passo, por onde que eu começo, meu povo? Você vai ficar inseguro. É o que eu chamo de hashtag PP. Sabe o que é o PP? É o ponto e protocolo. Ele tem que ter escritinho lá na agenda dele assim, ó. Deixa eu procurar, gente. Toxoplasmose. Ai, gente, não tem. E agora? Eu vou ter que ir no professor, porque eu não tenho protocolo de toxoplasmose. O que eu faço? Parkinson. Deixa eu procurar aqui o meu protocolo. Ah, não, Parkinson tem aqui, ó. Então eu vou tratar isso aqui, ó. Só que aí ele tem um protocolo pronto de Parkinson. O que acontece, gente? Tá aqui no caderninho dele, lá nas coisas dele, lá anotadinho. Mas a doença não é igualzinha de uma pessoa para outra. Aí ele vai aplicar esse protocolo aqui escrito, esse não tá rabiscado, né? Ele vai aplicar ali um protocolo prontinho que ele tem. Para uma pessoa vai funcionar super e para outra vai meia boca, não tá legal, não tá funcionando direito. E aí, é a reflexologia? Não. É porque aquele protocolo é um protocolo chamado protocolo base. O que é um protocolo base? É origem. Eu vou começar na base, porque ali tem um mecanismo de ação da doença. Tem doença que que causa dor, grande parte delas, algia. Tem doenças que são processos inflamatórios, aí tem uma base de processos inflamatórios ou infecciosos. Tem doenças que são neurodegenerativas.
E essas doenças que têm essa base parecida, tá? Elas costumam ter reações, características parecidas, mas isso é para dar norte pra gente. Isso é pra gente saber por onde começar. A doença tem um mecanismo de ação. Ou ela é de desmielinização, ou ela é uma doença específica da coluna vertebral, e assim por diante. E aí quando eu tenho essa base, isso é para eu saber por onde começar. Ok, mas e a partir dali? Então, ficar aplicando o protocolo Ctrl+C, Ctrl+V, gente, escuta, porque eu sou professora da área, eu tô falando, é sério, não funciona para todo mundo, sabe? Tem gente que toma uma medicação, a dor passa assim, para outro fala assim, ó, igual água, não adiantou de nada. Por quê? Porque cada organismo é de um jeito, cada organismo absorve de uma forma diferente, e assim é com a reflexologia. Certo? A gente tem que entender a base, o mecanismo de ação, para a gente saber por onde começar, ter uma base de funcionamento. E a partir dali, eu preciso saber como personalizar. Eu preciso ser o hashtag terapeuta RR, reflexoterapeuta de resultado. Se eu tiver só informação sobre as coisas e não souber o que fazer com essas informações, fica perdido. E aí, por que eu posso dizer isso? Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu recebo diariamente, gente, como professora, dúvidas dos meus alunos e dúvidas gerais, seja na caixinha, que eu abro sempre, seja no direct aqui do Instagram. E pelas dúvidas que eu recebo de reflexoterapeutas, tá? A maioria não é de quem tá começando na área, e não tô falando porque eu acho ruim não, tá? Não é isso não. Cabelo aqui não fica quieto. Eu tenho o maior prazer em responder essas dúvidas, gente, o maior prazer. Mas essas dúvidas me mostram, tá, que muitas pessoas não têm esse passo a passo. Eles estudaram, são terapeutas, estão na área atendendo, mas têm a informação da reflexologia, como é que ela funciona, mas não sabe por onde começar, porque não teve método. Então, por isso que eu fiz questão, como professora, de desenvolver um método, porque aí você replica aquilo ali. A chance de dar certo é muito maior, certo? De minimizar erros, de descartar possibilidades, né? Então, ó, a Lu colocou com certeza, Cristiane sim, Tati sim, Roberta Mota com certeza. O que é esse sim, sim, sim com certeza? Foi o que eu perguntei pra vocês. Se você não tiver um passo a passo, hora ou outra você vai ficar perdido. Por quê? Cada hora a gente pega um problema diferente, situações diferentes. Então, respondendo tudo isso, tá? Com a toxoplasmose, né? Então, qual que é o primeiro passo, gente? Eu preciso entender, né, o que é a toxoplasmose. Assim como eu preciso entender o que é o Parkinson, eu preciso entender o que é o Alzheimer, para eu tratar pacientes nessas condições. Então, assim, a toxoplasmose, ela gera uma infecção por um parasita, tá? E aí ela pode causar sérios transtornos na saúde da pessoa. Em especial, se a imunidade estiver comprometida, ela pode afetar coração, fígado, músculos, olhos, pulmão, ouvidos, certo? Só que o que acontece? Uma pessoa que fez um exame, viu lá que o parasita afetou, gerou a toxoplasmose nela e tal, você precisa ir lá. Olha o método que eu ensino. Então, eu já sei o que é a toxoplasmose. Filhos, como é que você sabe o que é a toxoplasmose? Porque eu já tratei pessoas com toxoplasmose, o que me levou a estudar a toxoplasmose. E aí, essas pessoas tiveram problemas diferentes. Teve gente que afetou o olho, chegou a perder parte da visão. Já teve pessoas que tiveram outros tipos de comorbidades em função da toxoplasmose. E já teve pessoas assintomáticas. Né? Tipo, o que causou foi muito interno, mas não gerou assim nenhuma dificuldade ou perda na vida da pessoa, né? Pelo menos o que se percebia até o tratamento, ok? Só que, gente, é o que eu falei, olha o método. Primeiro é saber a condição, então eu tenho que ir lá estudar se eu não sei. Aí depois eu preciso saber o que causou no meu paciente. Como é que eu vou saber isso? Anamnese. O que está causando como queixa principal no meu paciente? Depois da anamnese, eu tenho que saber o protocolo base, que eu uso para processos infecciosos inflamatórios. Que a base da doença seja de uma rinite, que tem o it de inflamação, né? A toxoplasmose,
né, que são doenças diferentes, variações diferentes, causadas, né, com causadores diferentes. A toxoplasmose é um parasita, né? Então, com causadores diferentes, mas com uma base. Ó, lembra da base? O mecanismo da doença, ele causa ali, ele tem uma base parecida, vamos dizer, de modo que eu tenho que ativar a imunidade da pessoa. Seja para rinite, seja para toxoplasmose. Mas eu vou pegar esse protocolo base e vou ajustar ele, vou personalizar ele conforme o paciente. Por exemplo, essa última paciente que eu tratei com toxoplasmose, nenhuma vista ela tinha perdido parte da visão. A outra não foi prejudicada pela toxoplasmose, mas ela tinha problema de vista, então ela usava óculos, tá? E aí? Então, nela eu tive que dar ênfase a toda essa área visual nos pés, porque era onde a doença afetou ela. Já para um outro paciente, eu vou dar uma ênfase numa outra área. Ah, filhos, aí você tratou só o olho que estava bom, por assim dizer, porque o outro já tinha perdido, já gerou uma lesão permanente? Não, o outro também foi estimulado. Por quê? Como preventivo, né, para irrigar, para melhorar a circulação sanguínea local. Entendeu, gente? Melhorei muito o estresse, ela estava muito estressada e ela viu que o estresse, o aumento do cortisol, da adrenalina, estava piorando a doença. E por que estava piorando? Porque o estresse afeta diretamente a imunidade. Olha como que está tudo relacionado. Fez sentido para vocês isso que eu acabei de falar da importância de um método? Coloca aí no chat para mim, por favor. Porque se a gente não souber isso, vai ficar difícil a gente conseguir conduzir corretamente e vai ter inseguranças e tudo mais, certo? Ok? Coloca aí no chat, por favor. Se ficou claro para vocês, se tá tudo certo, se ficou clara essa questão da explicação da toxoplasmose com o método, tá? E aí, gente, assim, tem muitas outras perguntas, tá? Que foram colocadas na caixinha, beleza? E eu vou procurar responder todas essas dúvidas, tá? Ao longo da próxima semana também. Então, se você colocou a sua dúvida aqui, não deu tempo, porque é muita pergunta que chegou, muito obrigada, foi muito legal essa semana. Eu vou respondendo, né? Seja pelos stories, seja durante as aulas que eu tô preparando com carinho para vocês, tá? Fiquem tranquilos, beleza? Então, a Cristiane colocou que sim, Tati, Roberta, é isso aí, gente. Método, né? Muito bem. Gente, vamos tirar aqui um print? E aí, eu vou reforçar aqui o meu Netflix pra vocês, tá? Eu vou ficar aqui, vou até pegar o Bob, tadinho, que hoje pra ele ficar bonitinho aqui, ó. Vamos tirar um print, aí você posta lá nos seus stories, mostra lá que você tava estudando nesse sabadão à tarde, tá? E me marca, @pegando no seu pé. Eu vou ter o maior prazer de repostar você, tá bom? Então vamos lá, então. Tira o print aí, sorriso congelado, ó. Bonitinho, gente. Deu certo? Ótimo. Então me marca lá, tá? Posta lá nos seus stories, @pegando no seu pé, que eu vou ter o maior prazer de repostar. Mostra que você tava lá estudando comigo aqui nesse sábado à tarde. E, gente, é o seguinte... Quem não se inscreveu, tá aí fixado aí, ó, Semana da Reflexologia. Convido seus colegas terapeutas ou aquelas pessoas que vocês percebem assim, gente, ia dar um ótimo reflexoterapeuta profissional, porque ele já ajuda as pessoas, só não ganha para ajudar, sabe? E aí você chama essas pessoas para participar dessa semana especial. Eu preparei um conteúdo muito, muito, com muito carinho, mas para que vocês consigam já colocar em prática. Então, olha algumas das coisas. Como medir os resultados. Eu tenho falado isso aqui durante as lives, né? Para você apresentar esses resultados para os seus pacientes. Quais os erros que alguns reflexoterapeutas têm cometido e que precisa corrigir para ter sucesso na profissão, tá? Como que você pode aplicar a reflexologia neurofisiológica de uma forma, como eu estou falando aqui, com um método, um passo a passo, para você conseguir tratar toda e qualquer condição, seja ela física, emocional ou ambas, comportamental, que gera melhores resultados e resultados mais rápidos. Isso tudo eu vou estar falando durante a semana, como eu falei também dos grupos especiais, né? Grávida, diabético, hipertenso,
paciente com câncer, vários outros problemas, comorbidades crônicas, doenças autoimunes. E aí, pode ou não pode fazer reflexologia? Nós vamos falar sobre tudo isso na próxima semana. Mas para você já entrar preparado, tá? Na segunda-feira agora, para a primeira aula, você vai maratonar, o Netflix, essas aulas de tira dúvidas que nós tivemos essa semana, beleza? Vou deixar os links todos bonitinhos lá no Telegram para você poder já ir lá e maratonar. Tem lá, as lives estão aqui no feed e também no meu canal do YouTube, Phyllis Summer. Combinado? Gente, muito obrigada, tá? Pela participação de hoje. Valeu demais. E aí você tem 5 lives para poder estar assistindo com temas diferentes aí para tirar proveito, tá? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu.